Vamos aos últimos processos que estão pendentes ainda de julgamento. Começando com o processo, o item 103, relatoria do conselheiro Luciano, Central de Álcool Célia Limitada. Luciano, matéria é juros de mora, sobre multa de ofício, súmula CARF, pé de compra, pé indeferido. Vamos lá. Presidente, só uma dúvida, nós decidimos sobre o 76, 52 já? Nós já depois nós voltamos a ele só para deixar registrado. Tá? Perfeito. Parcial. Tá. Então tá, ele já está na base. É o 100, hein? 103. Espera aí só um pouquinho. Presidente, o 103 é uma questão que eu reputo não tem muita dificuldade, eu acho. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. É um recurso voluntário, o objeto da discussão é o não reconhecimento de direito creditório e a consequente negativa de perde-comp. Manifestação de conformidade, alegou que os valores compensados no perde-comp estão corretos. Houve um equívoco, efetivamente. Só enfatizar que o despacho decisório ele constatou uma diferença de R$57 mil de imposto de renda retido na fonte. Luciano, só um minuto, desculpa, Luciano, só um eu minutinho. não estou vendo o voto aqui. Esse processo não está para a gente aqui. Eu, inclusive, entrei na pasta T aqui. Eu coloquei ele hoje. Eu não, na minha pasta T. Na minha não está. Na minha também não. Procurando aqui. Você não colocou em abril, não? Não, eu tinha colocado ele. Deixa eu ver se... Bom, espera aí só um pouquinho, então. Peço perdão. Mas eu tinha colocado, tenho certeza absoluta. Coloquei ele de manhã, inclusive. Oi? Coloquei ele pela manhã. Tá. Será que eu coloquei na pasta errada? Tá colocando já de volta, tá? Quando for falar aí, sozinho contigo... Evandro, tá falando sozinho aí. Vamos lá. Fala, presidente. Item 103, agora está aqui, vamos lá. Perdão. Aí. Okay. Bom, trata-se de uma situação, então, o que não foi reconhecido para fins da homologação completa, foi uma homologação parcial, né? Foram 57 mil e alguns reais. E esses 57 mil se dá em relação ao imposto de renda retido na fonte, porque houve divergência na declaração. Aí o contribuinte alegou, então, que os valores compensados no perde-comp estão corretos. Houve equívoco no preenchimento da ficha 11, linha 7, que ocasionou a divergência com a ficha 12. As provas apresentadas são suficientes para corrigir o erro. A DRJ julgou pela improcedência, alegando que não houve comprovação dos valores discutidos, dos valores discutidos, que se trata de imposto de renda retido na fonte, inclusive com o oferecimento à tributação, inclusive com a falta de oferecimento à tributação, que não foi clara, não deu para constatar. Tendo isso em vista, falta certeza e liquidez, indicou exemplos de documentos que poderiam comprovar o crédito. Aí o recurso voluntário citou a suspensão da exigibilidade e depósito recursal, equívoco no preenchimento da DIPJ, mas isso não pode impedir a realização da compensação. A manifestação de conformidade trouxe todos os documentos necessários para comprovar a existência do crédito e citou a cópia das razões, dos razões analíticos. Requereu a homologação. É tempestivo, presidente, e atende os demais requisitos. Portanto, passo a apreciar. Como ele alegou isso claramente no recurso voluntário, eu cito aqui que automaticamente, o Código prevê a autoexecutoriedade aqui da suspensão da exigibilidade do crédito,
E também o depósito recursal não está mais em vigor, portanto, não tenho que discutir sobre isso. Partindo para o mérito. Parágrafo 11. Portanto, a discussão reside no aproveitamento do imposto de renda retido da fonte no montante de R$ 57.207,31 para a composição do saldo negativo. Esse foi o valor não reconhecido no despacho decisório, uma vez que consta na DIPJ, mas não foi reconhecido pela autoridade fiscal. A partir disso, a recorrente alega que foi equívoco, diria que houve equívoco, pois teria lançado na ficha 12A da declaração, mas não na ficha 11, o que ocasionou a confusão. De acordo com a análise da DRJ, a partir do momento que houve questionamento do imposto sobre a renda retida na fonte, então deveriam ser feitas as seguintes comprovações do eventual crédito, folha 307. Ela discorre lá, né? Constatação dos pagamentos, oferta à tributação, apuração do indébito, observância do eventual indébito. Parágrafo 12. O exame por parte da autoridade atende à legislação, bem como os pressupostos matemáticos. Com base na manifestação de inconformidade, pode-se afirmar que a recorrente não apresentou documentação suficiente capaz de permitir que a autoridade administrativa realizasse a referida fiscalização. Por esse motivo, foi julgada improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte. Ressalta-se que o ônus da prova para a comprovação é da interessada. O fundamento no artigo 373 do CPC, bem como no artigo 16 do Decreto 235. No recurso voluntário, a recorrente trouxe às folhas 327 e 330 cópia do razão analítico, bem como planilha de composição do imposto de renda retido na fonte, com o objetivo de comprovar o recolhimento e eventual oferecimento à tributação dos valores retidos. Ainda que o artigo 16, parágrafo 4º do Decreto 70.235 preveja que tal documentação deveria ser apresentada junto com a manifestação de conformidade, sob pena de preclusão, entende-se possível a aceitação da documentação com base na verdade material. Contudo, para que se chegue à conclusão pretendida, é o caso de converter o julgamento em diligência, com base no artigo 29 do Decreto 70.235, para que a autoridade fiscal possa confirmar se houve recolhimento dos valores do IRR, do Imposto de Renda Retido na Fonte, indicado nos docs apresentados pela recorrente, bem como se tais valores foram oferecidos à tributação por qualquer meio cabível. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, de maneira que a autoridade fiscal confirme se houve efetivo recolhimento dos valores de imposto retido na fonte, indicado nos docs apresentados pela recorrente, bem como qual o valor total recolhido no ano calendário 2005 a título de imposto de renda retido na fonte, em nome da interessada. Devem ainda ser verificados se tais valores foram oferecidos à tributação por qualquer meio cabível. Após a realização do relatório, deve a recorrente ser intimada a se manifestar, no prazo de 30 dias, caso entenda que deva. É o voto, presidente. Após o relator, converter em diligência. Então, minha voz está com eco aí? Não. Não? Só para mim, então. Para mim também, mas... Bom, alguém discorda? Unânime convertido em diligência, seguindo item 104 na pauta. R$ 104 do Marco. CEPRIM, Empreendimentos e Participações. Marco. Tá no microfone, Marco. Vou direto ao voto, onde eu já faço uma síntese. É uma DECOMP transmitida em 2007, decorrente de saldo negativo de RPJ, quarto trimestre de 2002, no valor de 214 mil e alguns valores quebrados. Anterior despacho decisório foi emitido termo de intimação fiscal, que acusou que não havia valor de saldo negativo e RPJ em DIPJ no período pleiteado, e que, se fosse o caso, retificar a DIPJ ou perder compra devido ao acerto. Folha 7, o IAGO, se for quiser olhar. Anteriormente, houve outras intimações inerentes aos perdecompos retificados. Então, houve uma sequência aqui de perdecompos. Despacho decisório, por isso que o despacho decisório foi emitido, e despacho decisório emitido em
maio de 2012, o alegado direito creditório não foi reconhecido, pois das retenções da fonte informadas para a composição do saldo negativo no PERDECOMP no valor de 214 mil foram confirmados parcialmente no valor só de 7 mil. Fica demonstrado no quadro abaixo. Então, dos 214 mil dessa fonte pagadora, só 7 mil foram confirmados pela informação da fonte pagadora. Em manifestação de conformidade, a lei de algumas questões preliminares traz aos autos alguns informes de rendimento, alguns, não é todos, artes decorrentes de ação judicial e peças e outros documentos que, no seu entender, comprovariam o total das retenções informadas. Em decisão da RJ, rejeitou as nulidades e preliminares suscitadas, analisou o mérito no que tange os documentos trazidos na manifestação de conformidade, pelo que aduziu que só seria permitido confirmar o que já foi reconhecido. Rejeitou muitos documentos por ou se tratar de período de apuração diversos ou não consignarem qualquer retenção de IR ou não se tratarem da retenção em questão nos autos. Não apresentou recurso voluntário consignado nos pontos destacados abaixo. Então, ele alega nulidade, despacho decisório, pois haveria observância do princípio da busca da verdade material na sua mesmo não teria motivação. Supero isso e rejeito. Não sei se querem que leia a respeito. Para mim está tranquilo. Da alegada decadência, homologação tácita do PERDECOMP. Ele fala que está decadência, mas eu entendo que é homologação tácita. A recorrente alega que o PERDECOMP final 4001 foi transmitido em agosto de 2003. Tá? Aqui, o despacho decisório faz remissão ao PERDECOMP de 2007, só que esse é retificador, até coloco lá. Então, o original é 2003. Aí, como o despacho decisório foi em 2012, ele acha que decaiu. Na realidade, entregou o PERDECOMP, já teve essa discussão antes, entregou o PERDECOMP retificador, começa a contar o prazo de 5 anos para a homologação tácita. Então, aqui eu comento, faço essa análise. A retificadora, teve 2 retificadoras, e, no caso, o transmitido e também foi percorrido o prazo de 5 anos, tal. Compulsão dos autos verifica que o presente processo está de verificar a homologação do PERDECOMP, final 8610, que a mesma é a retificadora e foi transmitida em 2007, então não tinha passado o prazo de 5 anos. Então, assim, entre o PERDECOMP, que trata os autos, final 8610, a retificadora, transmitida em 2007, e o despacho decisório em 11/5 de 2012, não ocorreu o prazo de 5 anos para citados e alegados pela recorrente, não se falando de homologação tácita. Alegada prescrição. Então, a recorrente requer a aplicação do Instituto de Prescrição aos débitos envolvidos no PERDECOMP em questão nos autos. Aqui eu estou super... Até porque envolve uma discussão de PERDECOMP e não, então eu entendo que não tem nada a ver com prescrição. Do mérito. A rede envolve as retenções de fonte utilizadas como crédito. Reclama que a DRJ não analisou e aquilo provaria tudo. Só que ele não esmiuça isso em detalhes. Eu me dei trabalho, tá? Inclusive transcrevi aqui. Até no primeiro momento eu achei que ele estaria comprovando, mas aí depois verifiquei que eu chego à mesma conclusão que a DRJ. Ele só comprova aquilo que já foi. Tá? Ele traz... Então, a única informação que é importante, eu descaracterizo cada um dos documentos aqui por motivo, tá? Então, são basicamente 17 itens aqui. Assim, pelo contribuinte, a conclusão após a análise dos dados pelo contribuinte é a mesma da decisão a qual, e que vai ao encontro do despacho decisório que reconheceu apenas 7 do item a 10, assim como não traz nenhum outro elemento probatório e apenas alega ter provado na sua defesa, não cabe dar guarida ao pleito do mérito. Aí também ele alega que caberia à administração provar essas retenções, o ônus probatório do contribuinte, considerando todo o exposto acima, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Propósito do relator negar provimento, seu microfone está cortando, meu Marco, mas deu para entender. Alguma dúvida? De todos, presidente. Algum problema na internet, mas deu para entender. Negado provimento unânime. Vamos lá, tem mais
O item 108, acho que é meu, daqui a pouco eu faço. Tem o item 111. Deixa eu ver. O Evandro, item 108 é meu, presidente. é seu, né? É seu. É. Então, vamos lá. Pode fazer. Contribuinte é Pedreira São Mateus Lajeado, S.A. Isso mesmo. Pedreira São Mateus, por favor. É que trata-se de uma série de declarações de compensação aqui que foram indeferidos no despacho decisório, né, que a autoridade fiscal entendeu que tinham sido pedidos após os 5 anos, né, aquela questão de 5 e 10 anos. Né. Aí o contribuinte falou, olha, chegou na manifestação e falou que essas declarações de compensações foram homologadas tacitamente. No acordo de impugnação, a DRJ reconheceu que uma parcela dessas declarações, algumas em processo, né, algumas compensações eletrônicas, de fato foram homologadas de forma tácita. Quanto às que não foram homologadas, a DRJ manteve a tese da autoridade fiscal que não haveria mais o prazo para pedir a restituição. Então, vamos passar ao voto. Processo antigo, esse bastante misturado às folhas lá deu trabalho, isso aqui apesar de ser simples, né? Então, alega que houve a homologação tácita do pedido de declaração de compensação apresentado em 14 de maio. Ele alega que o prazo é 5 anos, de acordo com o artigo 74 da 9430. Então, ela entende que o pedido foi protocolizado em 14 de maio, e que o despacho foi expedido em 2 de maio, e que a data de centro referido despacho foi em 14 de maio. Então, portanto, ele entende que o último dia era 13 de maio, né? Sendo que ele alega que tomou ciência dia 14, estaria homologado tacitamente, né? O que acontece aqui também é que ele não faz uma coisa que me surgiu na própria recurso dele, ele não faz referência às outras decomps, tem mais do que só essa que ele está fazendo referência, né? Então, vamos lá. No acordo de primeira instância, considerando-se o prazo de homologação e a data de ciência do despacho em 14 de maio, reconheceu-se a homologação tácita quanto às decomp apresentadas nos processos final 2003-50, 2003-63 e 2003-31, visto que apresentado respectivamente em 4 de fevereiro, 14 de março e 14 de abril. Todavia, em relação à decomp formalizada no processo final 2003-01, em 14 de maio de 2003, entendeu a DRJ que o prazo de homologação não foi extrapolado, pois dispunha a administração do prazo de 5 anos, ou seja, até dia 14 de maio para homologar a compensação dos débitos declarados até o limite do crédito informado, né? Aqui, de fato, até gerou uma dúvida em mim se teria até o dia 13 ou até o dia 14. Parece-me que a administração teria até o dia 13, né? No dia 14 já ocorreria homologação tácita, mas a recorrente, por sua vez, argumenta que o prazo para homologação é até o dia 13. Mesmo que se entenda que o prazo para homologação é até o dia 13, constata-se que a recorrente foi cientificada da decisão neste dia, conforme pesquisa ao site dos Correios, reproduzida a seguir, no dia 13. Né? Constata-se ainda que as declarações a seguir relacionadas foram... Ele não faz referência a essas declarações no recurso dele. Foram apresentadas entre 10 de junho e 9 de dezembro, portanto, não se aplica a elas a homologação tácita. Conclui-se, portanto, que o prazo para que a Fazenda constitua crédito tributário em relação aos débitos que constam nas referidas declarações não havia se esgotado, portanto, rejeita-se a preliminar de homologação tácita. Entenderam isso aqui? Estou entrando nem na discussão se o último dia é 13 ou 14. Mas eu vi que foi, mesmo que seja dia 13, ele tomou ciência, foi no dia 13, não no dia 14, como ele alega. Então, estava dentro do prazo para a administração apreciar a decomp dele.
Evandro? Parou? Ei, sim? Sim. Posso continuar? Sim. Questão do MEC é o prazo para postular a restituição, né? Aí aqui eu uso a súmula CARF 91, né, que os pedidos apresentados antes de 9 de junho seriam 10 anos, né? Considerando que os pedidos de gestão de compensação foram formalizados no período de 14 de maio a 9 de dezembro de 2003 e abrange um crédito de RPJ de contribuição indevida maior, fatos geradores em 31 de maio de 95 e 30 de abril de 96 e saldos negativos de RPJ de contribuição apurados no ano de calendário de 2004, conclui que não superou o prazo decadencial para os valores recolhidos, razão pelo qual devem ser considerados. Porém, apenas em tese assiste a razão recorrente. Haja visto que a análise de despacho decisório não homologou a compensação realizada, se restringiu apenas a preliminar da possibilidade do pedido, não abordando o mérito da veracidade do crédito apresentado para a compensação. Então, eu estou dando provimento parcial, estou rejeitando a preliminar de homologação tácita e, no mérito, dando provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a prescrição dos indébitos apurados com retorno à delegacia de hoje para verificar o crédito, verificar a existência e suficiente disponibilidade do crédito. Aquele que a gente já conhece. Sim. Acho que é tranquilo, né? Ninguém discorda disso. O julgamento encerrado. Item 111. Item 111, acho que é do Iagro. Deixa eu ver. Isso mesmo, Iagro. É o item 111 e 112, é o mesmo contribuinte, Instituto Corpóreo. 113 também, né? 113 também. Também, são três, exatamente. Os três do mesmo contribuinte, Instituto Corpóreo. Vamos lá. Fala que é igual, Iago. Dois deles são iguais, tá? Deixa eu recuperar aqui. O 111 e o 113 são semelhantes, tá? Eu vou começar então pelo 111, depois o 112 é uma resolução. Esse 111 é sobre o imposto de renda na fonte, né? Uma autuação sobre valores que o contribuinte não havia pago, né? Rendimentos de títulos de trabalho assalariado no ano calendário de 2016 no valor de 2.129.000, né? Com a imputação de multa de 75%. A fundamentação da autuação se deu em razão da falta de recolhimento e de confissão do imposto da fonte, né? Em decorrência do batimento da DIRF e da DCTF, né? A DRJ negou o provimento à impugnação. Eu vou direto ao recurso aqui para poupar os colegas aqui. A recorrente, ela alega, né, em especial, que o ato de lançamento é nulo por falta de discriminação das infrações supostamente praticadas, né? E de que o artigo 926 do então RIR 99 é absolutamente genérico, né? Ele alega aqui, em suma, quando eu falo de impugnação no detalhe, que ele diz que a fiscalização deveria segregar de quem houve a retenção de cada um dos colaboradores e para depois, só assim poderia ter feito o lançamento. Que o ato de lançamento não relaciona quais são essas pessoas físicas, né, que deixaram de ser contempladas com retenção do imposto de renda na fonte. O imposto de renda tem como sujeito passivo aquele que auferiu a renda. O auto de infração viola o artigo 10 do Decreto 7235, que os valores lançados não condizem com a realidade das DIRFs e DCTFs que acompanharam a impugnação. Que a multa de 75 não pode ser aplicada em razão da súmula CARF número 14, requer que seja determinada diligência para que refaçam os cruzamentos entre a DIRF e a DCTF retificadoras e que seja afastada a multa. Bom, o recurso é tempestivo, né, e por preencher os demais requisitos ele é reconhecido. Sobre a preliminar de nulidade, ela repisou as alegações da nulidade do ato de lançamento, né, por ocasião da impugnação, em especial sobre dois pontos, né, que a discriminação da infração supostamente praticada com base no artigo 926 era genérica, né, ao não relacionar as pessoas físicas sobre as quais houve a retenção, e que o auto de infração não observou o artigo 10, inciso 3, do Decreto 235. A primeira nulidade alegada diz respeito à eventual generalidade da acusação, de que o artigo 926 não descreveria qualquer conduta objetiva do sujeito passivo. Sobre esse ponto, registra-se que a atuação decorre de valores informados em DIRF ou retidos pela recorrente que não foram objeto de pagamento por confissão de CPF. Não se trata, portanto, de questão relativa à não retenção do imposto de renda na fonte. Tá? Eu dou ênfase a essa segunda parte aqui. O fato, retenção do IR
retido na fonte sequer foi objeto de oposição pelo contribuinte durante o procedimento de fiscalização, que, salientes, foi previamente intimado a apresentar demonstrativos sobre as informações declaradas em DIRF e DCTR, que foi a 5/6, ou até mesmo a retificar a DCTR, mas que, todavia, permaneceu inerte. Para que não parem dúvidas, a infração decorre de não recolhimento ou confissão do imposto de renda na fonte declarado em DIRF. Frise-se. Esse fato que motivou a atuação está devidamente consignado no ato de lançamento, folha 51 e 59, item descrição dos fatos em enquadramento legal. Tampouco persiste o argumento de que a atuação tem como fundamento o artigo 926 do RIR. Para tanto, basta verificar o enquadramento legal constante na auto-infração, artigo 7º da Lei 7.613, né? E as seguintes. A segunda nulidade respeita a violação do artigo 10, inciso 3 do PAF, que determina que a auto-infração deverá conter obrigatoriamente a descrição do fato que motivou o lançamento. Conforme já citado, a descrição dos fatos, né, restam adequadamente demonstradas. Né? Por essas razões, afasta as preliminares de nulidade do auto-infração. Sobre o mérito, então, sobre a base de cálculo do lançamento. Sobre o mérito, alega recorrente que os valores lançados não condizem com a realidade das DIRFs e DCTFs que acompanham a impugnação. Importante ressaltar, conforme consta na descrição dos fatos de auto-infração, que o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar ou a retificar a DCTF nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, né? Diversos meses de 2016, mas, embora tenha solicitado prorrogação, permaneceu inerte até a data do lançamento. Por outro lado, ressalta-se que a autoridade lançadora observou as informações constantes na DCTF, de folhas 26 e 28. Isso fica evidenciado porquanto a DIRF possui um total de IRP de imposto de renda retido na fonte de 2.300.000 e os valores lançados são de 2.129.000. Todavia, está consignado na parte final do relatório fiscal que o contribuinte não retificou as DCTFs para incluir os recolhimentos efetuados, mesmo após devidamente intimado. O lançamento foi efetuado pela diferença dos valores não confessados. As palavras da autoridade atuante, né, com destaque, por isso que não foram utilizados esses recolhimentos nos meses acima descritos no demonstrativo das diferenças do IRF lançado. A parte final do seu recurso, a interessada requer seja determinada diligência para que se refaçam os cruzamentos entre a DIRF e a DCTF, em razão das DCTFs retificadoras juntadas por ocasião da apresentação da impugnação, relativas, né, uma extensa documentação de folhas 64 e 291, relativas a diversos meses de 2016. Os valores vinculados com pagamentos relativos ao código 0561, eu tive aqui, eu relacionei esses valores, tá? E verifica-se, pois, que dois aspectos em relação ao pedido de diligência formulado pela recorrente sobre as DCTFs retificadas. Primeiro, que não foram juntadas todas as DCTFs. O segundo é de que, em relação aos meses em que houve juntada, os valores deduzidos na notificação são exatamente os mesmos informados nas DCTFs retificadoras. Logo, além de dispiciente da diligência, os valores lançados e deduzidos por ocasião do lançamento mostram-se corretos. Multa de 75%, né, a aplicação da súmula 14. Então, conclusão, afastar as preliminares de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário. Alguma dúvida? Acho que não tem dúvida nenhuma. Esse negado do provimento. 111, 112, você falou que 112 Eu vou primeiro para 113, pode ser? É o mesmo, é parecido. 113. Então, o 113, ele foi também postado na fonte sobre aí o código 0561, assalariado, e 0588 do ano calendário 2011, né? O valor de 196 mil. A fundamentação também foi a falta de recolhimento, né? Eu vou direto, então, para o voto. Isso sim. Pois não, Evandro? Levanta com o microfone aberto. Fecha o microfone aberto. Bom, aqui são as mesmas questões, né, do artigo 926 do RIR, né? Então, eu vou direto, então, aqui para... Deixa eu ver aqui. Né? Para o item 10 aqui, né? A segunda nulidade, né? A primeira, até o item 9 é exatamente ao anterior, tá? A segunda nulidade alegada diz respeito ao entendimento recorrente, por força do artigo 121, do inciso 2 do CTN, o sujeito passivo da relação seria a pessoa física que recebeu os valores. Eu chamo a atenção aqui porque, embora seja o mesmo contribuinte, mesmo patrono, para alguns ele trouxe uns argumentos e para outros ele trouxe esse 121 aqui que ele não trouxe no outro. 10.1. Conforme base legal, a recorrente
se enquadra na condição de sujeito passivo na qualidade de responsável, ou seja, quando sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorre de disposição expressa em lei, artigo 121.2 do CTN. A determinação da fonte pagadora como responsável pelo IR consta de forma expressa no artigo 7º da 713, né, e previsão geral no artigo 45 do CTN. Como referido, é condição irrelevante a identificação das pessoas físicas beneficiadas dos pagamentos que incidiram em IR-fonte, pois a infração diz respeito aos valores declarados em DIF como retidos pela recorrente, objeto de dedução pelas respectivas pessoas físicas beneficiadas que não foram objeto de pagamento ou correção do CPF. Repita-se, em nenhum momento foi objeto de auditoria a correção dos valores retidos. A terceira nulidade diz respeito à violação do artigo 10, que também é a mesma questão, né, que era a discriminação. No item 12, houve a descrição dos fatos. Então, por essa razão, item 13, faço as preliminares de nulidade. Quanto ao mérito, né, o sujeito ativo da relação tributária, né, entende a recorrente que o sujeito ativo da relação são tributária. Aqui tem uma questão que ele trouxe para esse caso, que seriam os municípios, né, porque ele presta serviço para os municípios, então, que o artigo 158 da Constituição diz que pertence aos municípios a arrecadação, né, sobre os rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e fundações, e mantiveram, né, pertence aos municípios e aos estados o imposto de renda sobre os pagamentos efetuados. 16. O dispositivo constitucional é claro no sentido de que apenas a fonte incidente sobre os rendimentos pagos pelos municípios, suas autarquias e pelas fundações são receitas municipais. A recorrente é uma associação privada que exerce atividades profissionais na área de saúde, conforme consignado na recorrida decisão. Ou seja, a recorrente não se enquadra na hipótese do 158.1 da Constituição Federal. Além disso, como bem observado na decisão da BRJ, a isenção ou imunidade não exclui as entidades privadas da condição de responsável pela retenção e pagamento do imposto sobre a renda em relação aos pagamentos por ela efetuados. Dessa forma, o sujeito passivo da relação tributária entidade privada, que não se enquadra no 158.1 da Constituição Federal, o sujeito ativo dessa relação é a União, Fazenda Nacional, por força do artigo 1533 da Carta Constitucional. Erro na determinação do lançamento. Pugna recorrente que há erro na determinação do lançamento, onde o correto seria 99.000 e não 165.000 apurados. E tal erro decorreria do não cômputo pela autoridade lançadora dos pagamentos efetuados diretamente aos municípios. Alternativamente, sobre esse ponto, requer seja determinada a realização de diligência. Conforme abordado no item precedente, o sujeito ativo, né, é a União. Item 22. Eventuais pagamentos efetuados aos municípios, por mais insólito que possa parecer esse fato, não tem o condão de extinguir a obrigação tributária junto à União em relação ao IR-fonte incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas físicas. Assim, por não aproveitar em nada a recorrente dos eventuais pagamentos efetuados aos municípios, resta absolutamente deficiente a realização de diligência destinada a confirmar tais pagamentos. Sobre a multa, aplica-se a súmula CARF 14, né? E nesse sentido, então, voto por negar provimento. É como voto. Tirando as nuances específicas, praticamente a mesma coisa, todos de acordo? Exatamente. Julgamento encerrado, negado o provimento, item 112 já. Tá. O item 112 é muito similar, e para poupá-los aqui, é o seguinte: o contribuinte traz uma série o item 6 aqui, tá? Foram juntados em anexo ao recurso voluntário diversos comprovantes de pagamentos efetuados aos municípios Farol e Figueira, né? Folhas 192, 212 e 213 a 565. Quando chegou aqui, presidente, eu confesso que eu não tinha horas disponíveis para fazer toda essa análise aqui. E eu fiquei inseguro quando eu comecei a analisar os documentos, porque me parecia, algumas cópias estavam ruins, né? Então, seguindo aqui no item 8, a infração que motivou o lançamento, né? Decorre do imposto de renda na fonte. 9. A autoridade lançadora, em observância disposto no artigo 11 da INSRF ainda, né? Número 786. Número 786 informa que nos meses de fevereiro, maio, junho, julho e dezembro de 2012, os valores dos DARF são superiores aos declarados em LCTF e que não foram considerados para fins de determinação do lançamento. Esta orientação da instrução normativa tem razão de ser para que se evitar o duplo aproveitamento do pagamento via extinção do crédito devido e sua utilização em futuro procedimento de repetição de indébito, em razão de o pagamento se encontrar não vinculado.
Aqui só vou chamar a atenção dos colegas, é o seguinte, essa instrução normativa, ela, ainda que tenha o pagamento da fonte, ela tem que estar vinculada à DCTF para evitar, por isso que foi feito o lançamento, que não havia confissão. A recorrente, apenas nessa fase processual, junta cópia de diversos dados que em tese, se referem ao imposto de renda retido e não recolhido, objeto do presente lançamento. Dessa forma, em homenagem ao princípio da verdade material, para que se possa formar convicção sobre a existência da infração, da infração e o quanto devido a título do imposto de renda na fonte, faça necessária a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição se manifeste de forma conclusiva, com base nos pagamentos via DARF, folhas 213 a 565, sobre o contribuinte incluiu tais pagamentos nas respectivas DCTFs originais ou retificadoras, se inclusos os pagamentos em DCTF, resta algum saldo dos valores lançados a título de IRF em decorrência do batimento entre tirar essa vírgula aqui, em decorrência do batimento entre a DIRF e a DCTF. B1, informar os valores remanescentes vis-à-vis os valores constantes e discriminados por período de apuração na infração. Ainda que não inclusos nas respectivas DCTF, os pagamentos via DARF são suficientes para extinguir o lançamento do imposto de renda na fonte em decorrência do batimento entre a DIRF e a DCTF. E aqui seria um C1, né? Informar os valores remanescentes vis-à-vis os valores constantes discriminados no período de auto-infração. Após a elaboração da informação fiscal, dar ciência à recorrente para que se manifeste sobre a diligência no prazo de 30 dias, né, conforme o artigo 35 do decreto 7.574, e, por fim, com ou sem manifestação da recorrente, retorne os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário. Aqui, basicamente, é porque o volume de documentos é grande, né, e precisaria, nesse caso, validar aquelas cópias com o sistema da Receita, se os dados realmente existem. Né? Por isso que eu estou propondo a conversão de diligência nesse caso. Alguma dúvida? Então, convertendo em diligência, unânime. Cadê a Júnia, hein? Júnia? Eu estou aqui. Desculpa, é porque agora que eu vi que minha câmera está fechada. Liga a câmera aí, que nós vamos para os 2 últimos processos do mês. Item 118 e 120. O 118 é meu, já está aí, Montana, e o 120 é do Evandro. Item 118, Montana. O assunto já está aberto aí, provavelmente vocês já acessaram. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Algumas coisas eu tenho que falar porque é um pouco diferente do que nós julgamos. É o ILL, como nós julgamos um processo agora há pouco. Tudo que diz respeito à parte de constitucionalidade eu vou suprimir, porque já falamos agora há pouco sobre isso, mas aqui tem algumas nuances. A primeira delas é que teria uma ação judicial feita pela associação de classe, lá por um sindicato, que a empresa estaria no meio e teria sido negado o provimento pela justiça, né, para que obtivesse essa repetição de indébito. Então, no comecinho do relatório aí, só que o contribuinte depois entrou per si, né, na Justiça Federal e acabou conseguindo reformar, na parte que lhe interessava, essa decisão pelo TRF3, reformou a decisão, e autorizou que ele se repetisse desse indébito relativamente ao ILL, famoso ILL. Na DERAT e na DRJ, foi julgado indevido essa tentativa, inclusive porque não seria o contribuinte o verdadeiro detentor desse crédito, porque seria a Montana Química S.A. e na Montana S.A. Indústria e Comércio. Só que, na verdade, nós vamos ver lá na frente, a empresa foi incorporada pela outra, a mesma empresa, na verdade. Tá? Mas, de qualquer forma, foi indeferido tanto pela DERAT, o pedido, como chancelado pela DRJ. Aí o contribuinte entrou com recurso voluntário e eu trago aqui já as informações são relevantes, nas folhas 7, no começo do meu voto, dizendo primeiro a respeito dos recolhimentos que estão confirmados, o terceiro parágrafo e a confirmação dos recolhimentos, isso é incontroverso. Também digo que é incontroverso toda a discussão sobre esse problema da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do ILL, já falamos sobre isso hoje. Nas folhas 8, no item 5, terceiro ou quarto parágrafo, é importante eu chamar a atenção para isso, eu digo lá, abstraindo o fato de que muito se tem debatido nesse colegiado acerca da competência do CARF para analisar débitos, já tratamos disso também nessa sessão desse mês, a princípio, a matéria mais afeta as unidades da Receita,
fato é que, neste caso concreto, como bem alertado pela decisão a contagem para eventual contagem, depois eu suprimo, prescricional flui a partir da constituição do crédito tributário, no caso via DCTF, depois de apresentar a DECOMP e a interrupção do prazo prescricional. Aí, exatamente o que nós estávamos falando pouco tempo atrás sobre um caso do Pagano até. Nesse tom, transmitidas as DECOMPs em setembro de 2003 e proferido o despacho decisório em agosto de 2008, não há que se falar em prescrição, decadência ou homologação tácita. Afastando esse aspecto, cabe ver se o indébito é possível de ser repetido. Aí eu vou para o artigo 165, que trata desse caso, e vou agora para aquela que a DRJ suscitou. No caso, o manuseio dos autos mostra que em 23 de 8 de 95, a contribuinte Montana Indústria Química, que viria a ser posteriormente incorporada pela recorrente Montana Química S.A., interpôs ação judicial visando ser declarada a inexistência de relação jurídica em relação a ILL. A princípio foi negado o provimento, depois o TRF3 revogou essa decisão, reformou, né? E vai em frente dizendo o seguinte, a Derate lá, olha, não é Montana, é outra empresa, não aceito isso, muito bem. Aí eu vou rebater essas informações da Derate e da DRJ, tá nas folhas 9, no meu voto. Eu digo lá, pois bem, como se sabe, a incorporação é uma operação pela qual uma sociedade existente é incorporada por outra, que recebe todo o seu patrimônio líquido em seu mais amplo e clássico conceito, nos bens, mais direitos, mais obrigações, e a sucede para todos os fins e direitos. Em contraparte, a outra incorporada é extinta. Eu trago a legislação. Aí eu registro novamente, sucede em todos os direitos e obrigações, ou seja, não há meio termo nem exceções. Nesse patamar, não há como impedir que a incorporadora, ao receber em transmudação o acervo patrimonial da incorporada e dentro dele conste um direito contra a fazenda pública, reconhecido por decisão transitada em julgado, não possa desse crédito, usufruir. Seria o mesmo que impedir a incorporadora de cobrar uma duplicata de um cliente por venda feita pela incorporada e que foi trazida ao patrimônio da sucessora. Conclusão em sentido diverso é desprovida de lógica. Então, eu afasto esses argumentos da DERAT e da DRJ. Trago o artigo 1116 do Código Civil, que trata dessa situação de incorporação, e digo lá, então, na incorporação há uma sucessão universal de bens, direitos e obrigações, de tal forma que o conjunto do patrimônio vertido da incorporada se agregará de forma una à sociedade incorporadora, dele fazendo parte indissociável, e tudo isso sem necessidade de notificação formal e individual a cada um dos credores ou devedores da pessoa jurídica extinta. Então, uma nota de rodapé que tem 60 dias para fazer isso, me parece que é isso, e que agora terão que se relacionar com a sucessora por incorporação. Dizendo de outro modo, os contratos, negócios, compromissos fiscais, relações empregatícias e todo o universo de interesses das empresas abrangidas na operação continuarão a fluir, sem que nem mesmo se torne necessário qualquer providência em relação a terceiros, salvo a comunicação do evento, como eu já disse, existindo em caso a chamada teoria da absorção, pela qual uma empresa é assimilada por outra que lhe sucede. No caso concreto aqui apreciado, está-se diante de uma clara incorporação da empresa Montana S.A. Indústria e Comércio, gerando o deslocamento do seu patrimônio para a recorrente Montana Química S.A., respeitado naturalmente que foi avançado no protocolo na justificação do evento incorporativo. Desse modo, é inquestionável que a recorrente recebeu os bens, direitos e obrigações da incorporada, e dentre eles, certamente, além de todas as outras rubricas, possíveis créditos que tinha contra a fazenda pública. Em outro dizer, se a incorporadora assume por expressa disposição legal as obrigações tributárias da incorporada, aí eu digo 132, nada mais justo e coerente que a balança que pende para um lado a favor do poder público também possa pender para o outro, favoravelmente aos contribuintes, quando cabível, e desde que, por evidente, o evento se revista de plena legalidade. Aí eu trago decisões do CARF e vou continuando. Enfim, confirmada a operação societária, penso seria inadmissível negar o acesso a um direito creditício que veio transportado no bojo de uma incorporação, a exemplo de outros bens e obrigações que pertenciam à incorporada e vieram a compor o patrimônio da incorporadora. Dito isto, entendo factível que o crédito, que é um indébito, reconhecido judicialmente a favor de Montana S.A. Indústria e Comércio, seja aproveitado pela sua incorporadora Montana Química, que é a recorrente nos autos. Já em relação a possíveis exigências de que os acionistas tenham que dar autorização específica, é um tema totalmente superado, porque se trata aqui, no caso, de sociedade anônima, e já foi afastado pela decisão do Supremo. Finalmente, considerando que a recorrente, já falei isso, trago a decisão do Supremo. Precedentes do CARF, estou nas folhas 13, mostra também exatamente isso, e concluo. Dentro do contexto presente nos autos, em duvidoso caber direito à recorrente de buscar a utilização do direito creditório originalmente pertencente à sociedade por ela incorporada. Todavia, como é impossível saber os valores, eu determino do provimento parcial, anulo o acordo da terceira turma da DRJ de São Paulo, anulo o despacho decisório lá da DERAT e determino o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que seja analisado o possível direito creditório pleiteado e a compensação pretendida, relatando-se um novo despacho decisório. É do jeito que a gente costumeiramente faz. É isso.
Ok? Provimento parcial. Vamos para o último. Evandro, é seu, 120. Presidente, acho que é melhor a gente fazer intervalo. Precisa de um intervalo? Fazer intervalo é muito complexo esse processo. O último da pauta é complexo? É demais, rapaz. Tá falando sério? Não. Não, senão eu paro. Então, vamos lá. É a súmula 103 do CARF. Para fim de reconhecimento do recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada. Eu não estou conhecendo do recurso de ofício devido ao limite de alçada. É esse aí o seu processo? Vou fazer um intervalo e depois a gente volta para julgar. Então vai lá, limite de alçada? Amei. Não conheci. Pronto. 2 minutos. Tem certeza disso aí? Melhor verificar, hein? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cancelado 639 mil. É porque foi feito antes da portaria, né? O recurso de ofício. Ótimo. Bom, se é isso, é isso. Bom. Qual é a súmula do CARF mesmo? 103. 103. Tá bom. Tem a súmula, tem portaria, isso aí não tem nem dúvida, né, presidente? Isso aí é... Não, só tem dúvida que cai tudo pro Evandro isso aí. Não, ó. Inveja, hein? Não, calma aí. Se inveja matasse, nossa senhora. Calma aí. Eu não tinha um modelo desse aqui, é meu primeiro. Meu primeiro. É que você fazia de cabeça. Você fazia isso aí de cabeça, Evandro. Mas esse mês teve um negócio bom. Lembra aquele processo da intempestividade? O que ele tinha era intempestivo, não era esse caso. Eu peguei um de intempestivo que tinha 30 horas lá. Esse aí pegou Muito vários bem. que eu já gasto mais a hora que devia. Muito bem. Às vezes tem que ajudar, né? Esses lotes. Vencida a pauta, nós estamos com todos os processos julgados. Luciano, mandei para você a sugestão para encerrar aquele processo 52, que é o da Comum, né? Você já incorporou, acho que, no seu voto. Presidente, no processo do Luciano, eu queria votar pelo sobrestamento, se o senhor não se importa. Não, claro que não me importa. Eu vou anotar aqui. Deixa eu só passar o resultado, então, que eu sugeri ao Luciano, ele acolheu. O 52 é o da multa, tá? Isso. Então, ficou assim o 52. Lógico que lá no voto está um pouquinho diferente, aqui já é a decisão que vai para a ata. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar provimento parcial de forma a reduzir a multa aplicada neste processo na exata proporção dos débitos afastados no processo número tal, que é o outro, que com esse tem vinculação conforme for apurado pela unidade de origem quando da execução desse acordo. Ok? É por maioria, presidente. O Pagano vai votar pelo... Agora eu vou mudar o Pagano. Eu não sabia que ele ia... Eu posso só falar os motivos do sobrestamento, presidente? Coisa rápida? Pode falar, claro. Então, presidente, a matéria de multa isolada, principalmente o artigo 17 da lei, ele está sob visão do recurso extraordinário 796-939 do Rio Grande do Sul, com repercussão geral pelo STF. Tá? E aí, com base no artigo 15 do CPC, onde se aplica subsidiariamente ao processo administrativo as regras do CPC, eu vejo que o inciso 3º do artigo 1030 do CPC, juntamente com o artigo 987, parágrafo 2º do CPC, determina o sobrestamento do julgamento desse processo de multa isolada até que seja definitivo o recurso extraordinário de repercussão geral pelo STF, tá? Em relação ao artigo 17 da proposição da multa. Então, é por isso que eu vou pelo sobrestamento. Ok. Anotando aqui, Pagano. No mérito restou vencido o conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, que votava pelo sobrestamento feito. Ok? Feito o registro. Então, repetindo, acordo com os membros do colegiado, por maioria, conhecer do recurso voluntário no mérito dar provimento parcial de forma a reduzir a multa aplicada neste processo, na exata proporção dos débitos afastados no processo número tal, que é o outro, que com esse tem vinculação, conforme for apurado pela unidade de origem quando da execução do acordo. No mérito restou vencido o conselheiro Leonardo, que votava pelo sobrestamento do feito. Ok? Alguma dúvida a mais?
já podemos encerrar. Acabou? Acabou. Alguém mais quer se manifestar? Bom, então, estou declarando encerradas as sessões do mês de maio, da segunda turma, quarta Câmara da primeira sessão, a 1402. Eu quero agradecer a presença de todos os conselheiros que, mais uma vez, brilhantemente desenvolveram suas atividades da melhor forma possível, trabalhando de forma a buscar o melhor resultado para os contribuintes, para a Fazenda e dar a decisão mais justa possível. Há um cachorro latindo aí, deve estar em homenagem ao nosso ensinamento. Evandro, é o seu? Não sei, é de um deles aí, porque É o Scooby. quem está sorrindo deve ser, né? Não sei quem é. Né? É o Scooby. É brincadeira. Isso faz parte. Eu agradeço, então, a todos. Ele está alegre que terminou cedo, mas um pouquinho mais a sessão terminou, nós cumprimos a pauta, então ele está muito alegre. Eu quero agradecer também a Janaíne lá em Brasília, nosso suporte sempre muito ativo, muito brilhante, e me despeço de todos. E peço a cada um que se despeça. Marco, Rogério, uma boa tarde a você. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde aos conselheiros, boa tarde ao suporte do CARF aí em Brasília. Boa tarde ao cachorro do Evandro. O cachorro do Evandro, não, o cachorro vira do Evandro. Scooby. Esse é um dos problemas da inflexão do português, que estava latindo há pouco aí. Bom, até o mês que vem da sessão virtual. Pagano, um abraço, muito obrigado mais uma vez. Boa tarde para você, Pagano. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Prazer em participar de uma reunião de julgamento com você. Muito obrigado ao pessoal de suporte e muito obrigado a todos os demais colegas. Conselheiro Evandro, sem a presença do... Como é que chama o cachorro? Sputnik? Scooby. Scooby. Então, Evandro, uma boa tarde a você. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Agradeço o suporte do CARF, agradeço também a convivência e os debates, né, sempre bastante proveitosos com os demais colegas aí. Júnior, Roberta. Boa tarde, Júnior, minha vice-presidente. Boa tarde a todos, um ótimo final de semana e até mês que vem. Mês que vem a gente está de volta aí. Se quiser. Conselheiro Iágaro, sempre com o seu acompanhante chimarrão ao lado, curtindo o frio de Porto Alegre e despedindo-se até o mês que vem. Iágaro, uma boa tarde, obrigado. O clima aqui não é para poucos, né? É para poucos, quer dizer. Bom, boa tarde a todos, né? Foi um prazer aí. Bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Aí, foi um prazer aí, estar com você e até o mês que vem, né? A sessão é dia 15, né, de junho. E um bom resto de semana, um bom fim de semana a todos. Luciano, uma boa tarde. Eu acredito que o Curitiba também já deve estar chegando o frio que está fazendo em Porto Alegre, pelo jeito aí, né? Então, de qualquer maneira, se agasalhe, uma boa tarde a você. Boa tarde, presidente. Hoje amanhecemos aqui com 6 graus. E Curitiba estamos acostumados, é sempre friozinho, né? Mas, enfim, gostaria de saudar a todos, agradecer também, porque eu aprendo sempre muito aqui no CARF. Toda sessão tem algo novo, diferente, um ponto de vista diferenciado, e a gente vai evoluindo assim. Acho que isso é muito importante. Agradeço o suporte em Brasília, senhor presidente e aos colegas também. Só para não esquecer, presidente, uma mensagem para o Evandro. Não, acho que eu falo depois da gravação. Perfeito, obrigado. Marcelo, suplente, que nos deu o prazer da sua presença. Espero que tenha outras oportunidades, que você esteja com a gente, muito participativo, sempre com propósitos interessantes, posições bem definidas. Muito obrigado, Marcelo, e esperamos que você possa estar com a gente e ter também tido de todos nós aqui uma boa impressão. Boa tarde para você. Sim, com certeza. Obrigado, presidente. Obrigado, meus colegas, a Júnia. Valeu, pessoal. Satisfação estar aqui, tá? Sempre que precisar, estou às ordens. Só dar um toque. Abração e agora vamos aproveitar o final de semana, né? Janaína, um abraço para você. Pessoal, estamos ainda em plena pandemia. Vamos nos cuidar, os nossos familiares e todos os amigos, com muito cuidado, porque a coisa ainda está bastante perigosa. Janaína, um abraço, muito obrigado e até o mês que vem. Muito obrigada, presidente. Obrigada, conselheiros. Até a próxima. Obrigado. Julgamento Gravação encerrada.